Que o Espírito Santo esteja com você nesse momento. Aqui nós chegamos no momento do nosso culto, onde nós vamos abrir a palavra de Deus, é esse tema que nós temos estudado durante esse mês de julho, né? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Foi um título que nós escolhemos porque, de fato, nós compreendemos e nós, ao observar o mundo, a história da humanidade, a história da existência, nós observamos que realmente nós estamos em uma guerra. E essa guerra não é apenas física, é uma guerra espiritual. E para iniciar, eu gostaria de assegurar uma coisa a vocês aqui. Tem muita coisa acontecendo aí, muita gente falando sobre guerras, rumores de guerras e tudo, né? Inclusive nós temos um texto bíblico que fala sobre isso, ali você vai em Mateus 24, capítulo 24, do verso 1 ao do verso 3 ao verso 8, melhor dizendo. Ali você vai ver Jesus respondendo a uma pergunta dos discípulos e vai observar que ele comenta isso, né? Acontece que na história agora, sobretudo nos últimos dias, nós estamos vendo algumas pessoas comentando que o mundo pode acabar por diversos fatores, né? Um fator poderia ser acabar em guerra, ou seja, uma nação contra outra e bombas nucleares e assim por diante, né? Mas eu vou assegurar uma coisa a vocês aqui, vou falar com toda certeza do meu coração a vocês. Esse mundo não acabará por nenhuma ação humana, nenhuma. Não vai ser aquecimento global, não vai ser guerras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não vai ser assim. A Bíblia não diz que será assim. Esse mundo não terá fim por conta disso. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou falar um pouco nesse estudo agora aqui, mas eu quero fazer aqui uma propaganda agora também. Se você quer saber mais sobre isso, eu quero te convidar a fazer parte das nossas classes que vão inaugurar agora no mês de agosto. Se quer estudar mais sobre a Bíblia, se inscreva então na nossa Universidade Bíblica. Mas nós vamos dar aqui hoje uma pequena pincelada do que seria isso. Porque eu quero falar hoje sobre o fim dessa guerra. E como que vai ser realmente o fim de toda a história do sofrimento, o fim da história desse conflito que nós estamos vivendo. E não será, já garanto a você, por algo causado pelo ser humano. Agora, não quer dizer, claro, que eu não devo cuidar do mundo, não quer dizer que eu não devo estar preocupado com isso e orar por isso. É claro que sim, eu devo estar preocupado com isso, mas o fim não virá por esses motivos, certo? Então, quero confirmar o que eu estou falando agora a vocês aqui, estudando a Bíblia com vocês agora, falando desse que é o nosso último tema. Então, imagine você comigo que eu subo hoje aqui, não sou médico, nem sou da área médica, não sou pesquisador, não sou farmacêutico, mas que de repente, de alguma forma, chegou até minhas mãos a cura para o Covid-19. Eu estou com a vacina agora que vai resolver o problema. Tem muita gente procurando agora, se você está assistindo os jornais e acompanhando nas redes sociais, aí você sabe que várias tentativas de se criar uma vacina estão sendo colocadas em prática aí, não? Imagina que eu tenho agora aqui a cura, né? Seria muito bom, claro, né? Seria maravilhoso. Muitas pessoas estão aí, pessoas estão sofrendo por conta disso. Talvez você tenha alguém na família que está sofrendo por conta disso. Você perdeu alguém, talvez, por conta dessa doença. E aqui eu não estou querendo brincar com o sentimento de ninguém, nem falar alguma coisa que vá comprometer a idoneidade dessa mensagem. Mas eu queria que você pensasse comigo nessa possibilidade. Por quê? Porque se você pensar comigo nisso, algumas pessoas vão naturalmente pensar o seguinte: seria muito bom, sabe por quê? Porque a minha vida teria mais tempo, alguém que eu amo teria mais tempo para viver aqui, para aproveitar mais essa vida. Aproveitar o meu trabalho, aproveitar minha família, aproveitar meu carro, aproveitar minha casa. Acabei de comprar minha casa, acabei de fazer a minha casa, acabei de comprar um carro aí do ano e vou perder agora por causa dessa doença. E isso, para mim, não tem problema nenhum. Mas, de alguma forma, isso pode se tornar um problema também. Porque quando eu perco o foco do que é realmente essencial e me concentro em algo que é apenas importante, eu crio um problema para mim. É bom eu ter coisas boas aqui nessa vida, eu ter uma família boa, eu ter o carro do ano, eu ter um bom trabalho, eu estar fazendo o doutorado, o mestrado, é bom. Mas isso não deve ser o final, não deve ser o fim, não deve ser o propósito principal da minha vida. Tem algo que é mais importante do que isso. Tem algo que é mais relevante do que isso. E o que é mais relevante do que nós temos aqui, do que a própria cura para o Covid? É a nossa salvação.
é o que eu tenho depois disso aqui, é o que eu tenho após essa vida. E esse conflito ele não está restrito, essa guerra que nós estamos vivendo aqui, não está restrito ao que nós estamos vivendo agora aqui na história da humanidade. É claro que interfere diretamente, mas só que é algo muito maior. E é tão grande, e é tão importante, que eu gostaria de lembrar aqui alguns textos para que você saiba que isso não deve ser o foco da sua vida, essa vida aqui, né? Aqui em Marcos, capítulo 8, verso 36, se você quiser abrir sua Bíblia, se você tiver aí, você pode ligar, você pode abrir a Bíblia onde você estiver e ler comigo. Marcos, capítulo 8, verso 36, vamos ler hoje alguns versos aqui, então peço que você já tome sua Bíblia, segure-a, e nós vamos aqui estudar, como sempre fazemos, lendo os textos da Palavra de Deus. Esse é um texto muito forte aqui, Jesus falando, olha o que ele diz. Que aproveita o homem ganhar um mundo inteiro e perder sua alma? Uma pergunta. O que o homem ganha se ele tiver todas as coisas a seus pés aqui desse mundo, mas ele perder a sua alma? É por isso que eu reafirmo, a salvação é algo mais importante, mais relevante do que as coisas dessa vida aqui. Essas coisas aqui, nessa vida, devem me lembrar e devem me projetar para algo maior, para algo eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus faz essa pergunta aqui, que é uma advertência a nós. E tem duas máximas da doutrina de guerra romana que eu gosto muito, que são usadas, eu queria aqui relembrá-las aqui a você, se você já sabe, se você nunca ouviu, eu queria aqui dizer a vocês aqui. A primeira é a seguinte: espere o melhor e se prepare para o pior. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Ou seja, conte sempre que as coisas vão correr bem, vão ser boas no final de todas as contas, mas esteja preparado para os embates, esteja preparado para as lutas, para as guerras, para a batalha do dia a dia. Estou esperando o melhor, inclusive eu estou falando do aspecto espiritual também. Eu sei que meu Deus ele é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa por mim, para quem eu amo, para as pessoas que estão ao meu redor, para a minha igreja e tudo, sei disso. Mas ainda assim eu estou num conflito, eu estou numa guerra e eu sei que pode acontecer coisas difíceis, coisas duras que vão me magoar, que vão machucar outras pessoas, então devo lembrar disso também. Então essa máxima me ajuda a lembrar disso. E a outra máxima que eu também gosto é essa outra. Se queres a paz, se prepare para a guerra. Um dia nós vamos ter uma existência de paz, mas enquanto não chegamos lá, nós devemos estar cientes de que nós estamos em uma guerra. E nós devemos estar cientes disso todos os dias, inclusive agora. Essas máximas, elas nos ajudam a pensar em algumas coisas, mas também algumas pessoas pegam essas ideias e transformam isso em medo. E esse medo acaba levando as pessoas a querer ter uma solução imediatista, uma solução para algo agora, né? E eu queria aqui citar aqui um exemplo disso, né? Se eu te perguntasse, você está olhando essa imagem comigo, se eu te perguntasse do que se trata essa imagem, é claro que pode ser que tenha alguém aqui que tenha lido a reportagem qual eu vou falar aqui agora, mas se você não leu, dificilmente você vai concluir do que se trata esse espaço. Espaço bonito, né? Uma piscina, você percebe que é um lugar fechado, uma piscina com algumas cadeiras ali, né? E é um lugar de refúgio nuclear, onde as pessoas podem ali ficar durante até 28 dias, salvo engano aqui, com alimento, se por um acaso acontecer alguma guerra ali próxima, com bombardeio e tudo, esse é um lugar seguro para essa pessoa ficar. E pela estrutura você percebe que quem mandou construir é alguém que tem muitas posses, né? Porque imagina que para você encontrar uma casa que tem nessa estrutura aí já seria difícil, quanto mais um ambiente de refúgio. Então, o que aconteceu nos últimos dias? Essa reportagem aqui, do Gazeta, ela foi uma reportagem que foi feita no ano de 2016. E eu estive acompanhando aí a cronologia e percebi que aumentou o número de pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Pessoas que estão com medo de guerras e de doenças, de tudo, como nós estamos vivendo agora, e estão fazendo esse tipo de refúgio para eles e para a família deles, é claro, né? E a entrevista aí, né, a reportagem, fala sobre esses lugares que são construídos com milhões de dólares ali, né? Em geral, esses lugares estão mais localizados ali nessa região da Europa e nos Estados Unidos. Os bunkers, né, que estão sendo construídos. Aqui está um outro exemplo de um luxuoso para 75 pessoas, para a pessoa ficar ali, para as pessoas ficarem até 5 anos.
5 anos. Aí você vai encontrar tudo aí. Ele é climatizado, tem frigobar, uma série de coisas. E esses lugares na parede não é para uma biblioteca, isso é para armazenar alimento e estocar água e assim por diante, né? Então, aqui, se você não tiver muito dinheiro, aqui eu vou pular aqui o comentário para a gente ganhar tempo. Aqui essa reportagem é um recorte de uma reportagem da CNN. Você pode pesquisar isso depois. Só um detalhe aqui, queria voltar aqui para falar. Houve um aumento de 700% na compra ou na estrutura desse tipo de coisa. Na empresa que vende esse tipo de projeto, aumentou de 2015 para 2016 em 700% o seu faturamento. Agora imagine, isso tem aumentado ano a ano. Com esse problema agora dessa pandemia, quanto que isso não deve ter aumentado? Então, várias pessoas estão procurando, e é claro, né, eu estou falando aqui de pessoas que têm muitas posses, estão fazendo isso, né, esse aqui é já um mais simples, então, se a pessoa não tiver tanto dinheiro assim, ela pode fazer esse mais simples aqui, né, e assim você pode chegar até, o mais simples que eu encontrei foi esse aqui, com dois aqui, um belichezinho, né, mais próximo ali, você percebe que é bem mais simples, e ali, como é que é feito esse tipo de projeto? Em geral, é feito a escavação ali, não sou arquiteto nem tudo, mas eu estava lendo sobre isso, e é colocado algo realmente muito reforçado ali no subsolo para que resista a ataques bastante potentes aí, né? Então, aí está as imagens e tem muitas pessoas fazendo isso. O que leva a pessoa a fazer isso? O medo. O medo de ter a vida ceifada aqui nessa vida. É redundante, né? Ter a vida ceifada aqui nessa vida, mas é isso mesmo. As pessoas estão com medo. Aí você pode pensar, mas isso está acontecendo para lá, pastor. Você é na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal lá é meio neurótico e tudo, ainda tem medo de tudo, né? Mas eu queria lembrar algo que aconteceu aqui perto de nós, aqui em Belém, na nossa cidade aqui ao redor. Quando começou as notícias aí do Covid, chegou ao Brasil, o que você tem que fazer para você se prevenir? Compre álcool em gel, e tem alguns medicamentos aí que já descobriram que está fazendo efeito, né? O que aconteceu quando a pessoa começaram a divulgar isso? Na mesma semana, se você fosse procurar álcool em gel em qualquer farmácia, você encontrava? Não. Porque as pessoas com medo começaram a fazer estoque de álcool em gel. Iam com o seu carrinho e enchiam de álcool em gel, né? E as pessoas também com medo iam até a farmácia e compravam um medicamento, que já diziam que aquele medicamento estava fazendo efeito, então eles já procuravam esse medicamento e também estavam fazendo estoque, né? Já estou guardando aqui para minha avó, para minha mãe se adoecer, já estou guardando para passar para ela. E sumiu do comércio esse tipo de material. O que levou as pessoas a fazerem isso? O mesmo medo que está fazendo as pessoas construírem essas fortalezas ali no exterior. Porque o ser humano quer viver. O ser humano ele quer ter uma vida mais longa e uma vida plena. Mas a vida do qual eu quero falar nessa manhã aqui não está restrita apenas a essa que eu volto a repetir. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, eu quero então voltar à certeza que está no meu coração, que eu queria aqui reforçar, que foi das semanas que passaram que nós falamos aqui. Dentro desse conflito, dentro dessa guerra, nós já vimos que a estratégia de Deus, lembrando aqui o livro Arte da Guerra, a estratégia é o plano macro, é o plano que é o objetivo principal, é o fim da guerra para um lado, ou seja, o que eu quero conseguir nessa guerra, essa é a estratégia. Então, nessa estratégia, nessa guerra, nós já temos um lado vencedor. Quem é o nosso lado vencedor? Jesus Cristo, ele venceu na cruz. Na semana passada nós estudamos isso. Na cruz a guerra foi vencida. Ali Jesus ele cravou na cruz ali a salvação, cravou na cruz a possibilidade de eu e de você termos realmente no final dessa guerra uma vida, e não vida passageira, não uma vida de 100, de 120 anos, uma vida eterna. Então a estratégia foi vencida ali. Mas aí surge a pergunta: se há quase 2000 anos atrás Jesus vence ali na cruz essa guerra, a pergunta é a seguinte: o que ainda estamos fazendo aqui? Por que eu e você ainda estamos aqui vivendo nessa terra? É claro que para eu responder essa pergunta deveria assim, ser uma série só para falar sobre isso, mas eu quero dar uma resposta aqui curta e objetiva para que você entenda qual o cerne da sua existência aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Para fazer uma escolha. Para você escolher o lado em que você vai estar no final, no último dia realmente do desfecho dessa guerra. É por isso que você está aqui, para escolher. Apenas isso. É claro que a sua escolha, né, ela vai gerar e vai estar dando a você o norte do seu estilo de vida,
do seu caráter e assim por diante. Então, a escolha, ela está hoje nas suas mãos. E se você está vivo hoje, se você está aqui nessa manhã, se você está nos assistindo também, é porque você ainda tem a oportunidade de escolher. E Deus seja louvado por isso. Então, partindo desse pressuposto, dessa escolha, eu queria falar então da tática aqui agora para nós entrarmos aqui no texto bíblico e nos aprofundarmos nessa questão. Qual é a tática, então? A tática de guerra é a seguinte: são os meios pelo qual eu vou conseguir concluir a minha estratégia. Eu estou repetindo isso há 3 sábados para que fique gravado isso, porque eu quero falar das táticas nesse momento, pelo menos da tática principal de Jesus. Qual é a tática principal, então, para que você tome a escolha certa, e para que eu tome a escolha certa, e para que as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus tomem a escolha certa? Você sabe muito bem desse texto que eu quero mencionar agora aqui. Tanto que eu não projetei até a letra ali, mas você pode procurar aí na sua Bíblia. Eu poderia citá-lo aqui de cor, eu sei que você também pode, talvez, quem sabe você que já estuda a Bíblia há um tempo, saiba esse texto de cor. Qual é a tática principal para que o fim chegue, para que a guerra tenha um fim? Aqui em Mateus capítulo 24, verso 14, diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa é a última tática de Jesus, essa é a última tática de Deus, a pregação do evangelho para todo mundo. Isso vai acontecer. E por que isso deve acontecer? Porque as pessoas precisam tomar uma decisão, então precisa ser pregado. E aí uma outra pergunta que eu faço é o seguinte: o que o texto está querendo dizer com então virá o fim? Depois que o evangelho seja pregado, o que vai acontecer? Que fim é esse? O que vai acontecer? Uma pergunta que nós devemos fazer ao texto, porque a gente fala aqui e tudo, mas a gente acaba não percebendo que existem nuances no texto aqui que nos tem que instigar a pensar e procurar algumas respostas na própria Bíblia, né? Então, o que quer dizer, então, virá o fim? É sobre isso que eu quero falar, sobre o fim da guerra. Como que será? E aí eu peço que você agora abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. O livro do Apocalipse, no capítulo 20 e o capítulo 21 e o 22, estão ali, é claro, né, registrado os últimos momentos ali da história da história desse conflito. E o capítulo 20 é um capítulo muito importante. Vou fazer aqui um resumo dele, mas eu queria ler primeiro esse verso aqui, verso 4, com vocês, para a gente entender isso. Verso 4 do capítulo 20 diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muito detalhe nesse verso aqui, né? É isso que eu falei. Se eu fosse entrar nos detalhes, nas nuances aqui dos textos, eu teria que ter muito tempo para falar. Não tenho tempo para fazer isso, então vou focar no que é o tema dessa manhã. Peço licença para não falar aqui de marca da besta e assim por diante. Volto a reforçar aqui. Quer saber mais sobre isso? Se inscreva na nossa classe. Se inscreva na nossa classe. Estou propagandista bom aqui, né, pastor, hoje, né? Então, vamos lá. Qual o ponto principal aqui desse verso aqui para a nossa mensagem dessa manhã? É o seguinte, que nesse momento aqui, o que está acontecendo? Aqui, se você ler o capítulo 20 todo, você vai ver que é um momento de aprisionamento de Satanás. E fala aqui de um período de 1000 anos em que o Satanás vai estar preso nesse mundo. Preso por quê? Porque ele não vai ter quem tentar. Porque nesse momento aqui, esse momento, ele é inaugurado com a volta de Jesus. Lembra o texto que nós lemos agora de Mateus 24, 14? O evangelho seria pregado, então viria o fim. Depois que o evangelho for pregado e todo mundo já não tiver dúvida que realmente Jesus está voltando, Jesus voltará. E no momento da volta de Jesus irá se inaugurar esse período de 1000 anos. E o que vai estar acontecendo? O final do verso diz o seguinte, né? Que os santos vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Fazendo um resumo aqui desse estudo, esses 1000 anos não serão um reino aqui na terra. Por que não serão um reino aqui na terra? Porque se depois você, com cuidado, for procurar ali no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o verso 8, você vai ver que, por ocasião da volta de Cristo, os ímpios todos vão morrer. Então, quando Jesus vier agora, não vai ter ninguém vivo aqui na terra, não vai haver uma segunda chance. Os ímpios vão morrer por ocasião da volta de Cristo, pelo sopro de sua boca, assim que o texto diz lá. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Vai estar todo mundo morto. Por isso, Satanás vai estar preso, é uma prisão circunstancial. Ele não vai ter a quem tentar. Então, durante os 1000 anos, os santos vão estar reinando. E onde vai ser esse reino? Vai ser no céu. Vai ser no céu. Lembra de Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 17, o que diz ali? Que os santos, eles vão ser
levado para as nuvens, arrebatado para as nuvens, junto com os mortos que vão ter ressuscitado, e vão para os ares com o Senhor. Vão para os ares por quê? Porque estão indo para o céu, passar os 1000 anos. Então, durante os 1000 anos, os santos estarão no céu, fazendo um julgamento. E aqui eu vou citar um outro texto só para fechar esse raciocínio, para ficar mais seguro. Que julgamento é esse? Se você for para Coríntios, ali, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 2, você vai ver que o texto está falando de um julgamento. Os santos vão estar julgando quem se salvou e quem se perdeu. Porque imagina que você chega no céu. Aí você está lá, aí você procura alguém que você tinha certeza que estaria lá. Mas de repente você procura e não está. Ué, cadê fulano? E alguém que você achava que não estaria, de repente você encontra com ele lá. Você vai ficar pensando, poxa, tem alguma coisa errada nisso aí. Por que fulano está aqui e ciclano não está? Então esse período vai ser justamente para que se tirem essas dúvidas. Certo? Sei que foi simples aqui a explicação, mas espero que você tenha compreendido do que se trata esse período de 1000 anos. E então, depois desses 1000 anos, acontece algo interessante. Que Isaías, esse texto de Isaías é um texto tremendo. Eu queria que você procurasse na sua Bíblia comigo aí. Isaías capítulo 28. Olha o que Isaías fala sobre... Isaías é um texto é um livro bem fácil de achar, bem no meio da Bíblia. Isaías capítulo 28, verso 21. E aqui, nós já estamos aqui chegando aqui aos pontos finais aqui desse estudo dessa manhã. Capítulo 28, perdão, estou aqui no capítulo 28, verso 21, diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Inaudito seria quase um sinônimo de estranho também. Por que o texto está falando que um dia Deus vai se levantar e vai julgar? E eu posso falar assim, que ele vai realizar a sua obra estranha. Que obra estranha é essa de Deus? A obra estranha de Deus está registrada no capítulo 20 de Apocalipse. O que é estranho a Deus? Quando nós olhamos a Bíblia, nós descobrimos que Deus é amor. Que Deus é amor. E aí, se você for para João, capítulo 10, verso 10, ele vai dizer o seguinte: o inimigo ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz o seguinte: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida. Ele veio para que você viva, para que eu viva, para que nós tenhamos vida eterna. Então, o que é estranho então a Deus? Se ele tem como principal prerrogativa é dar vida, dar amor. Estranho a Deus é a morte. É a morte. E eu queria pedir que você voltasse agora comigo lá no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse. Mateus, eu estou tentando passar aqui e não estou conseguindo. Você pode passar aí o slide. Capítulo 20. E agora nós vamos ler alguns versos aqui para eu falar agora do período pós-milênio, tá? Nós falamos ainda há pouco o que estará acontecendo no milênio. Capítulo 20, agora você vai ler comigo o verso 7 ao verso 10, tá bom? Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Quem que são esses aqui? São as pessoas, os ímpios que foram mortos por ocasião da volta de Cristo, que já vão ter ressuscitado após o milênio, tá bom? Fecha parênteses. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui chegamos à reta final realmente daqui do nosso estudo de hoje. Parece que é pouca coisa, mas tem muita coisa aqui nesse estudo. Se você analisar a profundidade desse tema, é lembrar que depois do milênio, mais uma vez os ímpios se levantam agora junto com Satanás, o seu líder. Eu lembro quando eu era criança, minha avó falava assim para mim, né? Quando eu inventava alguma história, alguma mentira, e a forma que ela tinha para me ensinar que eu não deveria mentir, ela falava assim: tu está mentindo, Javan? Minha avó é bem braba. Tu está mentindo, Javan? Tu sabe quem é o pai da mentira?
Aí eu ficava calado. Eu lembro da primeira vez que ela falou isso para mim. Sabe quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Tu está mentindo? Tu é filho de Satanás, por um acaso, para te estar mentindo? Vê como grava na mente da criança, né? Eu era criança e lembro disso. Palavras duras, mas palavras bíblicas. E as pessoas vão estar seguindo ali, os ímpios vão estar seguindo Satanás ali, mais uma vez, ou pela última vez. Né? Pela última vez. E o que vai acontecer? O que é o fim? E o que é o ato estranho de Deus? No momento em que o povo está ali reunido, eles vão fazer uma tentativa de invadir a cidade santa. Você vai acompanhar isso no capítulo 21, que a cidade santa desce depois do milênio. E então o povo ele vai tentar invadir a cidade santa junto com Satanás. E acontece que vai descer fogo do céu e vai consumir todos os ímpios junto com Satanás. Agora tem algo interessante nisso. Primeiro que, quando você vai para o texto bíblico, e inclusive aqui no capítulo 20, os versos que eu li para você, se você depois olhar com bem cuidado, você não vai ver dizendo que esse lago de fogo e enxofre ele foi preparado para o ser humano. Não foi preparado para nós. Não foi preparado para mim e para você. Esse lago ele foi preparado para Satanás e seus anjos, porque eles já tinham chegado ao limite da bondade de Deus. Não foi preparado para que o ser humano fosse jogado ali. Mas o que acontece? Ali é o lugar onde o pecado será exterminado. É uma expressão ilustrativa para falar do fim do pecado, onde o pecado será consumido por completo. Só que acontece o seguinte, sabe, que algumas pessoas elas amam tanto o pecado que elas não querem se desfazer do pecado. E elas não se afastam do pecado, elas continuam com o pecado no coração, elas continuam fazendo coisas erradas, o marido continua traindo a mulher, o marido continua fazendo coisas erradas, tratando mal as crianças, tratando mal a esposa, a pessoa continua mentindo, ela continua enganando na escola, ela continua enganando na faculdade, ela continua enganando no trabalho. Ela não quer se afastar do pecado. E o que acontece? Para o pecado ser destruído, infelizmente essas pessoas terão também que ser destruídas juntas. Porque elas não querem se desfazer do pecado. O único que pode nos livrar e nos limpar do pecado é o sangue de Jesus. A única coisa é o sangue de Jesus. Por isso é o ato estranho de Deus. E é nesse momento que eu gosto de relembrar dessa frase de C.S. Lewis. Chegou. C.S. Lewis ele usa essa frase para falar desse último momento. Ele diz o seguinte: quando o autor sobe ao palco, é porque a peça já terminou. Quando tem um espetáculo e ele está ali, o coral ou o teatro, não importa. Quando termina a peça, aí que o autor sobe no palco para receber os aplausos, para receber ali, junto com o seu grupo, as honrarias pela obra que ele criou. E esse é o momento onde Deus, onde o seu Criador, o meu Criador, ele vai estar no palco. Infelizmente, no momento que Deus estiver no palco, atrás dele, junto desse palco, vão estar os santos, do qual eu quero que você faça parte e do qual também eu quero fazer parte. Mas a plateia, aqueles que vão estar assistindo ali imediatamente aqui na terra, são pessoas que se perderam porque não abandonaram o pecado. E no final dessa guerra, eles serão consumidos pelo fogo eterno. Eu não falo isso com felicidade no meu coração, não tenho sadismo, eu fico triste de pensar nisso. E nesse momento que eu lembro que o texto predileto de Apocalipse 21, que está nesse mesmo contexto aqui, que diz Jesus assim, que a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Eu penso que ali será o último momento que nós vamos assim, chorar pelas pessoas que nós amamos. Porque eu não me imagino olhando ali, naquele momento, parado junto com meu Deus, observando pessoas que eu amo sendo destruídas. Eu não me imagino feliz por isso. Mas o texto diz que quem vai enxugar a lágrima dos nossos olhos é o próprio Cristo. Porque nós vamos ter a certeza naquele momento que Ele foi justo. E que nenhum daqueles que estão se perdendo, eles não tiveram a oportunidade de salvação. Nenhum. E eu queria aqui encerrar fazendo duas coisas. Contando primeiro uma pequena história a vocês. Para falar da certeza do meu coração. Certa vez eu vi uma história de uma criança que estava lendo um gibi. E essa criança estava lendo um gibi de super-herói, né?
não sei você, se você já leu um gibi, se você conhece a história de super-herói, você percebe que sempre o vilão, em muitas partes da história, ele sempre está vencendo. Ele bate no mocinho, ele prende alguém que o mocinho ama, ele faz uma série de coisas assim ruins. E ali estava o garotinho já sem paciência, né? Vendo o herói da história sofrendo, então ele faz o seguinte, ele vai até o final da revista e vê o final. Então ele sabe que o mocinho no final vai vencer. E ele volta agora onde ele havia marcado onde estava lendo. E todas as vezes que o mocinho começa a perder, começa a apanhar, e o vilão está ali comemorando, né? Ele olha para a revista e diz assim: se você soubesse o que eu sei, falando para o vilão, né? Se você soubesse o que eu sei. Nessa manhã eu queria lembrar isso a você também. Você já sabe o final. A questão é, em que lado você vai estar? Você já sabe o que eu sei. O que falta você fazer hoje é tomar uma decisão. Eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração junto comigo, para também estar do lado certo sempre, para que no dia final nós possamos, junto com o nosso Deus, comemorar o fim dessa guerra, o fim dessa batalha. Você quer se colocar em pé nesse momento para orar comigo? Você que está aqui, você que está em casa, que você possa, nesse momento, atitude de reverência, abrir seu coração a Deus, se preparar. Nós estamos em guerra, sim, mas essa guerra já foi vencida. Basta apenas eu me colocar do lado vencedor. Vamos orar. Amado Deus, louvado, Senhor, seja o Teu nome, pela certeza no nosso coração de sabermos, Senhor, que a despeito de estarmos aqui passando esse momento difícil de dor, de sofrimento, nós podemos olhar para o futuro e saber, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós algo que nós não podemos imaginar, mas sabemos que é algo reservado com muito amor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Teu Santo e Bom Espírito falou no nosso coração, sobretudo, Senhor, pelo testemunho aqui da Márcia, porque ela, Senhor, se colocou no Teu exército. As lutas vão vir, vão continuar, mas estar do Teu lado é uma certeza da vitória. E nós queremos nesse momento, Senhor, de forma sincera, colocar nossa vida nas Tuas mãos, nos posicionando ao Teu lado, que nesse grande conflito, Senhor, o Senhor cuide da nossa vida, e se ela tenha que passar aqui nessa terra, que ela perdure para toda a eternidade do Teu lado. Nos abençoa, nós te rogamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.